repercutiu mundialmente o prêmio que o ex-presidente Lula recebeu em Paris, da cidade de Paris, da prefeita de Paris, homenageando como cidadão de Paris. A cidade homenageou o ex-presidente Lula como um dos grandes protagonistas de enfrentamento à desigualdade social, à pobreza, à geração de emprego e investimento em educação pública, universidades públicas e institutos federais. E repercutiu na imprensa mundial. Como brasileiro, com certeza a gente pode se orgulhar de um ex-presidente do país, reconhecido inclusive pelos próprios brasileiros como o melhor presidente da história do Brasil, recebeu uma homenagem da cidade de Paris, da França. A segunda notícia importante é a repercussão da desvalorização do real na economia mundial e na fuga de capitais no Brasil. Os estrangeiros estão levando seu dinheiro embora. Baixa inflação, baixa taxa de juro e muita instabilidade política junto com o coronavírus, e tem aí um governo imprevisível que enfrenta a democracia e elege inimigo a própria democracia, os próprios representantes eleitos democraticamente pelo povo brasileiro, como deputados, senadores ou o próprio judiciário, ser eleito como inimigo do governo, ao invés do governo se preocupar com 11 milhões e 200 mil desempregados, desalentados 4 milhões e 600 mil, na informalidade, mais de 40 milhões de brasileiros na informalidade, como teve agora o próprio IBGE anunciando o número de brasileiros sem carteira de trabalho, 33 milhões de trabalhadores com carteira de trabalho assinada, mas mais de 11 milhões de trabalhadores trabalhando sem carteira de trabalho assinada. Quem sabe está ali a origem do déficit na Previdência. Não era tirar o direito de se aposentar que deveria ser a solução, como fizeram com o povo brasileiro, e nesse sentido, vamos abrir um parênteses, esta semana aumentou o percentual de contribuição dos trabalhadores brasileiros, que era de 8 a 11, passa a ser de 7,5% a 14% sobre a folha de pagamento. E quando se fala em 7,5%, em Santa Catarina, que é o meu estado, nenhum trabalhador vai descontar 7,5%, porque o salário mínimo de Santa Catarina é maior que o mínimo nacional. Portanto, quando se fala em previdência pública, em direito à aposentadoria, tem uma solução. É permitir que 11 milhões de brasileiros que hoje trabalham e não têm carteira de trabalho assinado, que pelo menos metade deles pudesse ter carteira de trabalho assinada. E com isso, aumenta a receita da Previdência. Aumentando a receita da Previdência, tem superávit, tem equilíbrio da Previdência. Não é fazer o que eles fizeram, que o trabalhador brasileiro contribua 5, 10, 15, 20 anos a mais, se aposente aos 65 anos os homens, 62 as mulheres, depois de 40 anos de contribuição, com uma base de cálculo menor. Por isso que nós estamos denunciando um governo que, ao invés de eleger a democracia como inimiga, deveria eleger o desemprego como prioridade para gerar emprego, para gerar carteira de trabalho assinada, aposentadoria para o nosso povo, saúde, educação, e não cortar o orçamento da educação e da saúde. E falando em educação, se cancelou a votação do Fundeb desta semana, que seria mais recursos definidos aqui pelo Parlamento, pelo Congresso, para que a União complemente municípios e estados nas redes municipais e estaduais com mais financiamento para a educação básica. Educação é a melhor herança que um pai e uma mãe podem deixar para os seus filhos, e um governo deveria priorizar a educação. É o que o governo e o ministro Weintraub não fazem.
Então, mais para perseguir professor, escolas públicas, universidades públicas, do que investir na escola pública. E dia 18 de março é um dia de mobilização nacional a favor da defesa da escola pública, da universidade pública, dos institutos federais e defesa da democracia. O povo brasileiro que quer ver seus filhos, seus netos na escola e até na universidade, defendam educação. Sou professor de uma universidade em torno de 30 anos, sou pai, sou educador, sei o quanto é fundamental votar o Fundeb aqui e constitucionalizá-lo, torná-lo permanente, com ampliação da complementação da União, como também bolsas de estudo, FIES, ProUni, que tem reduzido drasticamente no nosso país. Em Santa Catarina, tenho a alegria e a honra de ter coordenado uma lei que se transformou em artigo 170 das bolsas de estudo. Em torno de 400 mil jovens catarinenses já acessaram a lei do artigo 170, a lei das bolsas de estudo. E assim vamos seguindo o nosso trabalho aqui em Brasília.